Olá, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Nesse canal eu quero falar muito sobre a vida. Eu quero que ao final de cada vídeo você diga: uau, que coisa boa, que vontade de viver, que vontade de construir uma vida sensacional. Há 27 anos eu trabalho em tempo integral com pessoas. Venho ao longo desses anos trabalhando ao lado de pessoas que desejam viver melhor, que desejam construir uma vida sensacional. Então eu posso dizer, depois de todo esse tempo, que eu entendo um pouco de gente, que eu entendo um pouco de vida. Há 23 anos eu pastoreio a Igreja Plena de Caraí. Nesse caminho de 2 décadas, eu tenho encontrado uma série de pessoas preciosas que me ensinaram a arte de viver bem, a arte de viver com qualidade, a arte de construir uma vida sensacional. Esse é o desejo da minha vida, essa é a força que me faz andar, ajudar as pessoas a viverem melhor, ajudar as pessoas a terem uma vida sensacional. Então, nesse canal, nós vamos falar muito sobre vida, sobre tudo que a enriquece, sobre tudo que a torna melhor, sobre tudo aquilo que faz a vida brilhar com intensidade. Eu quero que você acredite que é possível sim, com os recursos que você já tem, construir uma vida sensacional, uma vida abundante, uma vida plena. Então, viva a vida! Como o tema vida é muito grande, eu fiquei me perguntando sobre que aspecto da vida eu posso falar. Se você for pensar bem, a palavra vida, embora pequena, 4 letras apenas, tem um significado enorme. Por exemplo, se eu te perguntar agora, o que é vida para você? Talvez você diga, para mim, vida é curtir os filhos. Outro talvez diga, para mim, vida é curtir meu casamento. Para mim, vida é comer bem, para mim vida é cuidar da saúde, para mim vida é poder escolher o lugar dos sonhos para tirar férias. Cada um tem o seu significado de vida. Então, a vida, embora sendo uma palavra bem pequenininha, tem muito conteúdo ou muitos significados. Então, agora a gente vai começar a falar sobre um aspecto importante da vida que vai com certeza nos ajudar bastante. Uma das razões pelas quais a gente sente tanta angústia, tanto mal-estar nos nossos dias, é porque nos falta foco. Desde muito cedo na vida eu entendi algo importante. Foco é força. Foco é força. Para você entender isso um pouco melhor, eu vou usar a ilustração do laser. O que é o laser? De maneira muito simples, é uma grande quantidade de luz concentrada num único ponto. De maneira que a gente consegue ver o laser, às vezes, cortando pedra de mármore, algo aparentemente impossível. Luz cortando mármore. O foco é essa capacidade que a gente tem de concentrar energia emocional, concentrar energia mental, energia espiritual num ponto e realizar coisas impossíveis. É um recurso poderoso para a gente se superar. Então, guarde no seu coração. Uma das razões pelas quais as pessoas andam tão frustradas é porque lhes falta foco. Por outro lado, uma das razões pelas quais as pessoas se sentem muito realizadas é porque elas, ao longo da vida, souberam usar o foco. Ao longo da vida, a gente pode fazer muita coisa, e a gente faz muita coisa. Ao longo de um dia, se você for ver direitinho, ao longo de um dia você toma milhares de decisões e faz centenas de coisas diferentes, desde escovar dente até mesmo dirigir, cuidar dos filhos, etc. Isso é normal. O problema é que a internet trouxe para nós uma quantidade gigantesca de informações a respeito da vida, o que pode tornar a nossa vida melhor. Então, muitas pessoas muito bem-sucedidas em suas áreas nos dizem um caminho ou qual caminho seguir. Eu também já caí nessa armadilha de ser tentado a perder foco e seguir caminhos diferentes. A gente vive num tempo em que as empresas, as instituições lutam por um recurso muito precioso que é a nossa atenção. As empresas entenderam que a nossa atenção é um recurso valiosíssimo. E por isso tantas pessoas tentando nos chamar a atenção. E o problema está quando a gente dá de fato atenção a tantas demandas diferentes. E isso faz com que a gente perca muito facilmente o foco da vida. Um dos grandes problemas do nosso tempo é a gente selecionar as coisas que chegam até nós com um pouco mais de critério. Nós temos muita gente boa, que nos ensina o caminho para sermos mais influentes, que nos ensina um caminho para sermos mais ricos, que ensina o caminho para sermos mais saudáveis,
para sermos mais felizes. E o problema é que muitas vezes esses caminhos vão para direções muito díspares e no desejo de termos uma vida amplamente coberta, amplamente segura, a gente tem a ilusão de que vai dar conta de tudo isso. A gente perde o foco e não consegue alcançar nenhum décimo destas promessas, dessas vidas que são prometidas por essas pessoas. Então é importante a gente ter foco, a gente entender a importância de que foco é força. A gente tenta seguir todos os conselhos com a melhor das intenções. A gente tenta ir em todas as direções e muito rapidamente a gente cai exausto. A gente se sente exaurido porque não deu conta das coisas, porque nos falta foco. Por isso é tão importante a gente escolher um caminho e a gente seguir por ele até que a gente alcance aquele objetivo. Eu tenho visto muitas pessoas virtuosas, pessoas bondosas, pessoas do bem, dizendo que estão muito infelizes e não entendem a razão dessa infelicidade. E o que a gente, conversando com essas pessoas, consegue compreender muito rapidamente é que estas pessoas não dão a devida importância àquilo que se passa em suas mentes. São pessoas que não cuidam com zelo de seus próprios pensamentos. Como eu disse, são pessoas virtuosas, pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, pessoas que dizem: Fabrini, eu ajudo as pessoas, eu não prejudico ninguém, eu procuro ser generosa, eu procuro ser paciente. E mesmo sendo tão bom, mesmo procurando ser uma pessoa boa, eu não tenho colhido paz de espírito. E as pessoas ficam meio que sem saber se vale a pena continuar plantando essas coisas, uma vez que elas não estão colhendo os frutos da paz do espírito, por exemplo. Sim, eu acredito que nós devemos todos os dias jogar sementes boas pela rua, pela vida, por onde a gente passa. Eu acredito sim na lei da semeadura. Acredito que a gente planta o bem, joga a semente do amor e a gente pode colher os frutos do amor, do bem que a gente planta. Porém, isso é uma parte do processo, parte importante, parte fundamental. O passo seguinte tem a ver com aquilo que passa em nossas mentes. Para a gente construir uma vida sensacional, uma vida plena, uma vida cheia de abundância, é fundamental que a gente controle muito bem o que se passa em nossa mente, que a gente tenha um pensamento crítico sobre aquilo que a gente pensa. A nossa mente pode ser comparada a um jardim. Se você cuidar desse jardim, provavelmente ali vai nascer aquilo que você quis que nascesse. Flores bonitas, agradáveis, perfumadas. Se você não cuidar do jardim, ali crescerão coisas, plantas, flores que você não quis que nascesse. Coisas desagradáveis ao olhar, coisas às vezes até nocivas àquele pequeno ecossistema. A mesma coisa acontece com o nosso pensamento, com a nossa mente. Se você cuidar bem dos seus pensamentos, você vai ver nascer na sua mente uma série de pensamentos que vão impulsionar você para uma vida de prosperidade, para uma vida de alegria, para uma vida de felicidade. Agora, se você for negligente com os seus pensamentos, se você não for o jardineiro da sua mente, dentro da sua cabeça nascerão ervas daninhas que vão criar raízes de angústia, mal-estar e medo. Nesse primeiro vídeo, eu quero que você foque nos seus pensamentos. Se você pudesse colocar dentro da sua cabeça um microfone, que tipo de conversa você ouviria? Você ouviria coisa do tipo: parabéns, você fez o seu melhor no dia de hoje. Você é capaz. Com certeza você vai conseguir. Seria isso que você ouviria se tivesse o microfone na sua mente? Ou, com esse microfone na sua mente, você ouviria coisas do tipo: você não é capaz, você não nasceu para isso, isso está acima das suas condições, você não pode se comparar a fulano. Fulana tem muito mais condição que você. Você precisa se colocar no seu lugar. Tire isso da sua cabeça. Se é esse tipo de coisa que você ouve na sua cabeça, com certeza você será uma pessoa muito limitada em suas realizações, porque ao longo do tempo você permitiu que no jardim da sua mente esses pensamentos florescessem. É fundamental que você entenda que você e eu somos aquilo que pensamos. Guarde isso na sua cabeça. Eu e você somos exatamente aquilo que nós pensamos. Isso te inspira ou isso te ofende? Isso te faz bem? Isso que eu acabei de dizer
Te enche de alegria ou te enche de desânimo? É a mais pura verdade. Nós somos aquilo que nós pensamos. Daí a importância da gente pensar corretamente. Daí a importância da nossa mente estar muito bem cuidada. Porque pensamentos, hábitos mentais, circunstâncias reais. Nós construímos o mundo exterior a partir dos pensamentos que estão morando no mundo interior. É o mundo interior que constrói o mundo exterior. Daí a importância da gente cuidar muito bem dos nossos pensamentos. Eu li há pouco tempo algo de um escritor inglês chamado James Allen, que eu preciso ler para vocês, tamanha riqueza. Eu não quero falar para não perder uma palavra do que ele diz a respeito do pensamento ou do poder dos pensamentos. James Allen diz o seguinte: pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e indecisos, os quais se concretizam em circunstâncias de fracasso, poucas realizações e muita dependência. O pensamento desse filósofo inglês é muito simples e muito perturbador. Porque talvez você esteja dizendo, é assim que eu penso. O meu objetivo não é desanimar você. O meu objetivo é dizer, eu entendo você. Deixa eu abrir meu coração aqui. Eu já fui assim. Eu já pensei dessa forma. E hoje eu consigo ver o quanto esse tipo de pensamento sabotou possibilidades na minha vida. Eu encontrei um caminho de saída e é isso que eu estou compartilhando com você agora. Então a gente está vendo esse ensinamento importante a respeito do pensamento. Pensamentos cristalizam-se em hábitos que, por sua vez, se concretizam em circunstâncias. Como disse o James Allen, pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e indecisos, os quais se concretizam em circunstâncias de fracasso, poucas realizações e muita dependência. Por isso é importante você entender que os pensamentos não são coisas etéreas que não têm nenhum tipo de influência sobre a vida prática. Na verdade, a vida prática é toda determinada por aquilo que está dentro da nossa cabeça. E o que eu quero te dizer do fundo do meu coração, que é possível a gente controlar as coisas que estão em nossa cabeça. É possível a gente mudar essa mentalidade. Mais uma vez eu vou ler para vocês tamanha a importância disso que o James Allen escreveu há tanto tempo atrás, há mais ou menos 100 anos atrás. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e indecisos, os quais se concretizam em circunstâncias de fracasso, poucas realizações e muita dependência. Eu sei que você deve estar dizendo, é assim que eu penso. Os meus pensamentos são sempre de derrota e por isso a minha vida é tão limitada. Eu não sei como sair daqui. Deixa eu abrir meu coração com você. Eu já pensei dessa forma. A minha cabeça já foi modelada dessa maneira. Eu encontrei um caminho de saída e é justamente isso que eu estou compartilhando com você. Um caminho libertador que faz com que a gente, por um esforço, por uma determinação dos pensamentos, encontre um caminho de saída. Talvez você diga, não é tão assim, porque afinal de contas são só pensamentos. Isso não tem muita influência na vida prática. A vida concreta, a vida palpável, a vida que temos é toda ela fruto construída nos pensamentos. Os pensamentos, o mundo interior é que gera o mundo exterior. E ao longo desse nosso papo você vai ver isso na prática, como isso acontece. Agora vamos ver o que o James Allen fala sobre o outro modo de pensar. Por outro lado, pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão cristalizam-se em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Eu vou ler mais uma vez, tamanha a importância disso. O poder libertador destas palavras é muito grande. Por outro lado, pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão cristalizam-se em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Guarde isso. A nossa cabeça é a primeira casa onde a gente mora, onde a gente habita. É a primeira e a mais importante. Você mora dentro da sua cabeça. Sabe qual é o espaço mais importante desse universo? Qual é o lugar mais importante desse universo?
Esse lugar está entre uma orelha e outra, é a sua cabeça. É a maneira como você pensa. Vejam só quantas vezes nossos atletas com muito mais talento numa determinada modalidade esportiva já não perdeu uma competição por causa de inabilidade de administrar seus pensamentos. O quanto os nossos atletas precisam ser treinados em seus pensamentos para que seus pensamentos as levem para a vitória. Quantas vezes nós já vimos alguns atletas perderem uma competição sem antes mesmo de começarem a competir, porque na mente já estava determinado que ela não venceria, que ela não tinha condição de superar seu oponente. Então, nós entendemos que a nossa cabeça é o lugar de potência, a nossa primeira casa onde nós habitamos e a casa mais importante da nossa existência. Se essa casa, a nossa cabeça, estiver cheia de pensamentos contrários a nós, nós não teremos uma vida plena, teremos uma vida muito pobre, teremos uma vida muito fraca. Por outro lado, se a nossa cabeça estiver cheia de pensamentos que nos empoderam, pensamentos que nos levam para frente, construiremos com toda certeza uma vida sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até aqui, por tudo o que eu já falei, por tudo que você está ouvindo, você está insatisfeita com a sua vida? Você está insatisfeito com o seu momento? Talvez você diga, o meu problema é que eu nunca consigo pagar as minhas contas. O meu problema é porque eu nunca consigo encontrar uma pessoa para ficar do meu lado, que me acompanhe. O problema é que eu não tenho uma casa confortável. O problema é porque o meu trabalho não me dá a condição que eu gostaria de ter para desenvolver todo o meu talento. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu problema primário não é externo. O teu problema primário é interno, é na cabeça, é aqui dentro, porque eu conheço muita gente que tem um externo super favorável, mas que não anda para frente. Eu conheço muitas pessoas que têm a vida ideal ao redor, concretamente, mas suas mentes vivem perturbadas por pensamentos que lhes sabotam o tempo todo. Então o seu problema principal não é de ordem externa, o seu problema principal é de ordem interna. E o que eu quero é focar sua atenção para os seus pensamentos, porque você vai perceber que uma vez que você muda o seu pensamento, uma vez que você muda o seu entendimento a respeito de você, de suas condições, você vai se espantar com a rapidez com a qual a vida externa vai mudar para melhor, para melhor. É muito importante que você acredite nisso que eu estou te dizendo, porque o que eu estou te dizendo vem sendo praticado há anos por muitas pessoas nesse mundo e eu mesmo, na minha própria vida, tenho colocado isso em andamento e eu tenho visto o poder que os pensamentos corretos têm sobre a nossa vida. Guardem isso, o mundo exterior é modelado pelo mundo interior. O mundo exterior, acompanhe meu gráfico aqui de última geração, o mundo exterior é modelado pelo mundo interior. Erra quem tenta começar de fora para dentro. Erra quem acha que a vida vai mudar quando tiver uma roupa melhor, quando tiver um carro melhor, quando tiver um parceiro melhor. E acerta quem começa por si mesmo, cuidando da sua própria cabeça. Guardem isso. O mundo exterior é modelado pelo mundo interior, pelo mundo dos pensamentos. Deixa eu te dar um exemplo do quanto a questão da mente pode influenciar o mundo externo, para o bem ou para o mal. Você deve conhecer alguém de baixa estatura, uma pessoa baixinha e magrinha, mas que se vê, se enxerga como uma pessoa forte e grandiosa. Note o quanto essa pessoa domina os ambientes onde vai. Lembra daquela pessoa pequenininha, mirradinha, mas que tem dentro de si pensamentos que fazem com que ela se enxergue como uma pessoa grande, como uma pessoa forte, dominadora. E o que acontece? Ela domina concretamente os ambientes. Ela consegue grandes realizações porque é assim que ela se enxerga. Portanto, entenda que o mundo externo é modelado pelo mundo interno. Você deve conhecer também aquela pessoa de estatura grande, com muitos músculos, mas que se enxerga como uma pessoa pequena. Você já notou que essa pessoa, embora grande fisicamente, musculosa, mas que se enxerga de maneira pequena e fraca, como ela é dominada pelos ambientes, como ela é dominada pelas circunstâncias, porque ela se vê fraca, porque ela se vê pequena.
Mais uma vez, o mundo externo é modelado pelo mundo interno, o mundo dos pensamentos. Tudo tem a ver com a maneira como você se enxerga. Talvez você esteja angustiada, angustiado, dizendo é exatamente isso. Eu não consigo me impor, eu aceito tudo, eu sorrio quando não quero sorrir, eu vou me adequando aos ambientes para que eu não seja rejeitado ou rejeitada. Eu entendo isso, Fabrício, eu só acho que não tem solução para mim, porque na minha cabeça eu não consigo vencer, eu não consigo ter a vida que eu gostaria de ter. É claro que tem saída para você. Isso é uma questão de treinamento, é uma questão de você decidir, a partir de agora, ser o jardineiro do seu pensamento ou a jardineira da sua mente. Então, nós vamos agora construir uma fase de vida nova para que você consiga dominar seus pensamentos, para que eles se tornem favoráveis a você e não contrários a você. Para início de conversa, para a gente começar essa transição dos pensamentos que te sabotam para os pensamentos que te promovem, que te ajudam, é importante que você acredite que Deus é o seu parceiro nessa jornada, que Ele ama você profundamente. Deus não tem nenhum prazer em ver você se autoflagelando, se destruindo em seus pensamentos, cheios de culpa e dor e acusações. Você precisa contar com Deus como sendo seu parceiro nessa construção de uma vida sensacional. Se você está dizendo, a minha vida está uma confusão, Fabrício, você não tem noção da loucura que está a minha casa. Fabrício, você não tem noção da loucura que é o meu trabalho. Nesse contexto eu não tenho como florescer. Nesse contexto eu não tenho como me desenvolver. Eu precisaria ser arrancado daqui e ser colocado em outro lugar. Primeira coisa, você precisa entender que é a partir de onde você está que você vai começar a mudar. Não fique gastando tempo idealizando uma coisa inalcançável. O que você tem hoje é a sua realidade e é a partir dessa realidade que você vai florescer e a partir desse contexto conturbado que você vai começar um novo processo na sua vida que vai fazer com que você vá evoluindo cada vez mais de maneira que um dia após o outro vai se tornando um dia cada vez mais iluminado. O dia de amanhã será um dia mais iluminado que o dia anterior e dessa forma você vai crescendo de luz em luz. Guarde isso com relação aos seus pensamentos. Endireite os seus pensamentos e o mundo ao seu redor vai se endireitar ao redor de você. Endireite os seus pensamentos e o mundo ao redor irá endireitar-se em relação a você, ao redor de você. Mais uma vez eu vou citar palavras aqui do James Allen. Você vai descobrir que na medida em que modifica seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas, as coisas e as pessoas se modificarão em relação a você. Eu vou repetir. É simples demais? É simples demais. Tem poder? Muito. As coisas mais simples da vida costumam ser as coisas mais poderosas da vida. Você, repetindo James Allen, você vai descobrir que na medida em que modifica seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas se modificarão em relação a você. Você precisa começar a mudança de pensamentos para que sejam pensamentos que de fato vão lhe favorecer. Você precisa acreditar que Deus é o seu parceiro e que você vai sim construir uma vida sensacional a partir de uma mentalidade construtiva, positiva, autoconfiante, empoderada. Comece a dizer a você mesmo, vai dar tudo certo. Deus é o meu parceiro, eu conto com Ele do meu lado. Isto precisa entrar na sua cabeça, ainda que você não tenha exatamente um mapa a seguir. Você precisa acreditar que a solução já está a caminho e você precisa colocar todas as fibras do seu ser nessa direção. Toda vez que vier aquele pensamento automático, porque você se acostumou a acolher, a deixar essa erva daninha do medo, da ansiedade, da insegurança, do pavor se instalar em seu coração. A partir de agora, quando esses pensamentos de medo, quando você pensar, por exemplo, eu queria muito viajar, mas eu tenho medo de não conseguir visto. Eu queria muito comprar uma casa, mas eu tenho medo de não ter condição de pagar as prestações. Eu queria muito ter uma família, mas eu tenho medo de que meu casamento não dê certo. Tire a palavra medo do seu vocabulário. Quem pauta a vida sobre o medo não anda para frente. Então é muito importante você acreditar que você é capaz de
ter de fato todas essas coisas, chegar a todos esses lugares e Deus é o seu parceiro. Então comece como ponto de partida acreditando que Deus é o seu parceiro na construção de uma vida sensacional e que Ele quer sim que você vá para frente. Só controle seus pensamentos para que não cresça por conta de desleixo, de descuido, não cresça em seu coração tanta dúvida, não vingue na sua cabeça tanto medo. Muitas coisas não deram certo na sua vida, muito provavelmente porque você se acostumou a acolher na sua mente pensamentos muito negativos, pensamentos muito ruins. E é por essa razão que hoje você diz, na minha vida as coisas não acontecem. É porque você tem um modo de pensamento que não te ajuda. A partir de agora, você vai bloquear conscientemente esses pensamentos para que você comece a colocar nesse lugar pensamentos possibilitantes. Uma coisa importante nesse momento. No início tudo é mais difícil. Fazer o que nós não estamos acostumados no início exige de nós perseverança. Mas você deve celebrar cada vez que conseguir bloquear o pensamento e instalação de algo negativo em relação a você. Então, nesse primeiro momento, fique certo que você não vai conseguir filtrar tudo. Na verdade, ninguém consegue filtrar tudo o tempo inteiro, mas é possível que você perceba que um pensamento ruim se instalou de novo no seu coração e isso te leve à conclusão de que não vale a pena. Vale a pena sim, você está revertendo um quadro, você está lutando contra uma tendência sua, que sempre foi de acolher notícias ruins, de possibilidades ruins, e agora você está mudando isso para o lado positivo. Portanto, é importante você, nesse momento, se esforçar e ter consciência de que um erro aqui e outro ali não significa que você deva parar, mas que você deva continuar persistindo dia após dia em acreditar que você é capaz sim de controlar seus pensamentos, de fazer com que seus pensamentos sejam positivos, que você vai sim conseguir construir uma vida sensacional. Uma outra dica importante é essa. Tire do seu vocabulário a palavra fracasso e coloque no lugar da palavra fracasso resultado. Substitua. Onde você dizia, eu fracassei nessa situação, nessa tentativa. Diga ao invés disso, eu tive um resultado X nessa situação. Por quê? Quando você fala de fracasso, essa palavra traz uma série de coisas ruins que te deixam pesada. Quando você fala de resultado, você pensa em estratégia. Portanto, se você diz que chegou a um resultado não muito bom, é porque você teve uma determinada estratégia. Portanto, você continua com o objetivo de ter um resultado positivo, por isso vai mudar a estratégia. E qual é a estratégia? A estratégia é não permitir que a erva daninha do pensamento errado floresça livremente no seu coração. Por isso você chegou a resultados ruins, porque você não cuidava. Agora você descobriu que é possível você entrar na sua cabeça e dizer, chega, a partir de agora eu arregaço as mangas e vou enfiar a mão nesse solo fértil que é a minha cabeça e vou arrancar todos os pensamentos que me sabotam e vou jogar sementes maravilhosas de uma vida que eu vou colher sim. Outra dica importante. Não fique mais gastando tempo com lembranças de coisas tristes que aconteceram na sua vida. Não fique lembrando toda hora de coisas erradas que você fez. Não fique dando ouvido, emprestando o seu ouvido a notícias que enchem você de medo. Quando você empresta a sua atenção a pessoas que gostam de colocar medo nos outros, se você dá muita atenção a conversas que fazem você ficar com medo de pôr o pé para fora de dentro de casa, é nesse estado de espírito que você vai estar. Você precisa estar próximo de pessoas positivas, você precisa dar ouvidos a notícias que trazem esperança, se de fato quiser cuidar bem do jardim da sua mente. Se você lida com a culpa por algo de errado que você fez e que gerou consequências ruins, coisas que talvez tenham causado mal a algumas pessoas, o que lhe cabe nesse momento? Arrependimento. O arrependimento é a decisão firme, resoluta, de nunca mais fazer aquilo que você fez e que trouxe tristeza a você e a tantas pessoas. A prova de que você está arrependido, arrependida, é que você não vai mais fazer, é que você não faz mais. Então, uma vez que você tenha se arrependido do que fez de errado, deixe a culpa de lado. A culpa tem um único objetivo, fazer você mudar para melhor. A culpa existe, é um recurso que Deus nos deu para que a gente possa pôr a mão na consciência e perceber que fez algo errado contra alguém e que por isso entristeceu a Deus e a outra pessoa, empobreceu outra pessoa.
entristeceu essa pessoa ao ponto talvez de inviabilizá-la. A partir do momento em que você se arrepende e diz eu não quero mais fazer isso, é importante que você deixe a culpa de lado, ela já serviu para o objetivo dela e que você então recomece a vida fazendo coisas que não levem você de volta para aquele caminho que fez com que você errasse. Isso é muito importante porque a culpa é um pensamento ou um sentimento que mantém ativo em nossa memória aquilo que a gente fez, aquilo do qual a gente está arrependido, aquilo do qual a gente tem vergonha e que faz com que a gente fique travado, se penalizando o tempo inteiro por aquele episódio que já está lá atrás na sua vida. É preciso que você então vire essa página, deixe a culpa para trás e recomece a partir de novos hábitos, de novos pensamentos. É muito importante que você diga para você várias vezes ao longo do dia. Isso. A partir de agora, minha mente tem dono. Eu sei que você sempre foi dono de sua mente, mas na verdade é que você alugou sua mente para um eu descuidado. A partir de agora, você precisa ser o proprietário da sua cabeça e é importante que você diga assim, nessa casa só entra quem eu permito. Na minha mente só vai habitar quem eu permitir e eu só vou deixar pensamento bom entrar na minha cabeça. Então que você possa, a partir de agora, dizer a minha cabeça agora tem dono. Eu sou o porteiro da minha cabeça, o jardineiro da minha mente. Seja mais positivo nos seus pensamentos. Ponha o microfone lá dentro da sua cabeça. Lembra do microfone? Põe o microfone dentro da sua cabeça e ouça coisas mais positivas a respeito de você. Ouça coisa do tipo, eu serei um pai maravilhoso. Eu serei um filho que trará muito orgulho para os meus pais. Eu serei um cidadão para essa cidade responsável. Eu serei um homem próspero. Eu serei uma mulher próspera. Eu serei uma mulher de fé. Eu vencerei meus vícios. Eu terei autocontrole. Seja positivo. Seja positivo em seus pensamentos e entenda que o mundo exterior é formado pelo mundo interior. A gente na vida alcança as coisas que almeja na mente. Que você possa ser mais positivo, mais positiva nesse pensamento seu e que você possa colocar esse microfone e ouvir coisas positivas a seu respeito. Nossa atitude mental determina o resultado que nós teremos. Muitas dificuldades que a gente tem são, na verdade, dificuldades de ordem mental. Nossos desafios, na maior parte das vezes, são desafios de ordem mental. Ah não, Fabrini, você não está entendendo. A minha dívida é de milhões. Isso não tem nada de mental. Ah não, Fabrini, você não está entendendo. Eu vivo numa comunidade super simples, muito humilde e violenta. Não tem nada de mental. O que eu quero dizer é que a sua atitude mental diante dessa violência onde você vive, é a sua atitude mental diante desse cenário limitado em que você está que vai determinar se você vai permitir ficar aí dentro ou se você vai lutar com todas as suas forças para sair dessa situação. Então entenda, o teu problema não está fora. Em primeiro lugar. É lógico que existe, eu não quero diminuir o drama que, de fato, esse problema representa em sua vida. Mas o que eu quero é que você entenda é que é a sua atitude mental em relação a esses problemas concretos que vai determinar se você vai sair desse problema ou não. E se vai sair rapidamente ou lentamente. Talvez você esteja dizendo, Fabrini, o que você está dizendo é fácil demais, basta eu ficar pensando coisas positivas para que tudo dê certo. Não é assim. A vida é complexa, exige de nós muito esforço e planejamento. O que eu quero é que você planeje com a certeza do sucesso. O que eu quero é que você faça planos já crendo que vai vencer. E como é que você pode trabalhar isso? Olhando o seu planejamento, ver se tem algum tipo de brecha, ver se há algum tipo de fragilidade, conversando com pessoas que te amem, pessoas que queiram o seu bem, compartilhando ideias com essas pessoas, dizendo, olha, eu quero chegar em tal lugar. Você acha que eu estou no caminho certo? A pessoa que te ama vai dizer o seguinte, tá sim, só acho que você precisa cuidar disso, disso e disso. Quando você tiver cuidado dessas questões, você vai estar muito menos dado à ansiedade, porque percebeu que algumas coisas que fragilizavam os seus sonhos estão agora trabalhadas e você pode seguir um trajeto com mais segurança. Então eu não estou dizendo que você não tem que fazer planejamento, que você tem que só ficar pensando coisas positivas, que as coisas vão acontecer. Não. O que eu estou dizendo é que os planos
devem ser elaborados de uma forma positiva. É você fazer um desenho, uma arquitetura, uma planta de uma vida sensacional com a certeza de que você vai chegar lá. Isso é ter uma mente positiva. E toda vez que surgir um problema, que você entenda que aquela adversidade está ali para trabalhar você, para colocar você numa posição mais robusta e mais segura, e não para impedir que você siga, não para impedir que você prossiga. Construir uma vida sensacional dá trabalho, exige muito empenho, mas vale todo o esforço. Vale muito a pena a gente entrar nesse projeto para ganhar. A construção dessa vida sensacional vai se dar quando você focar sua energia em seus pensamentos. Quando você entender que foco é força, que você possa gastar essa semana focando os pensamentos que vagam por sua cabeça. Que você entenda que o foco nos pensamentos nesse momento de transição é o seu trabalho mais importante. Ponha lá o microfonezinho. Ouça toda vez que vier bem alto no seu ouvido um pensamento que enfraqueça você, que desmereça você, que desempodere você, você para a frase no meio. Não dê sequência, é assim que você impede. E substitua isso pelo seu oposto. Põe ali conscientemente o oposto desta frase que automaticamente vai ser mandada para sua cabeça. E como tudo na vida, que para se tornar bom exige de nós empenho, esforço, disciplina e repetição, é a mesma coisa com os pensamentos. Os pensamentos, para serem modelados, para que sejam favoráveis a nós, exigem de nós muito empenho, muito esforço. E deixa eu te dizer, estas coisas no início parecem impossíveis, mas depois elas se tornam habituais. Você vai perceber que esse hábito de pensar contra você vai ser transformado num outro hábito, no hábito de pensar bem a favor de você, de pensar em seu benefício. Isso que eu disse para você nesse vídeo é algo que eu vivo, é algo que eu ponho em prática na minha vida. Não de maneira perfeita, mas eu me empenho, eu me esforço. Eu disse há um tempo atrás, esta cabeça tem dono. O dono desta cabeça é Fabrini. E eu comecei a vigiar, como um jardineiro caprichoso e atento, o que estava brotando no jardim da minha mente. E pela bondade de Deus eu tenho visto o quanto isso tem mudado o externo, o mundo externo. Lembrem-se, o mundo externo é modelado pelo mundo interno. O mundo exterior é modelado pelo mundo interior. Você começou a construção de uma vida sensacional e você vai terminar essa construção. Que você entenda que Deus será o seu parceiro nessa caminhada. Que Ele será, junto com você, o vigia de seus pensamentos. Encha a sua cabeça com tudo aquilo que vem do alto, com tudo aquilo que é nobre, com tudo aquilo que é honesto, com tudo aquilo que fará de você uma pessoa melhor para si e para os outros. E se você cuidar muito bem dos seus pensamentos, se você entender que você é a pessoa mais importante desse mundo, você poderá ser para o seu filho a mãe que você sempre sonhou. Você será para o seu cônjuge o cônjuge que você sempre quis ser. Você será para esse mundo uma bênção. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha sido ótimo para você. Peço que você compartilhe esse vídeo. Se ele foi útil para você, se ele te ajudou, compartilhe com o maior número possível de pessoas e que você possa, com todo o seu coração, dizer viva a vida em todos os sentidos. Eu quero pedir também para você me seguir nas redes sociais. O link está aí na descrição. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Um beijão para você. Tchau, tchau.